Glória a Deus, a paz, irmãos, graça e paz. Eu estou tão contente de estar aqui com vocês e que alegria estarmos aqui em Belo Horizonte. E me sinto honrado, pastor Francisco Vasco. Eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele, Francisco Vasco, porque eu sou corintiano. Então, toda vez que eu falo o sobrenome dele, me dá uma engasgada aqui. Mas é uma honra muito grande, é um privilégio estar com você aqui com a pastora Larissa. Em Belo Horizonte, nós estivemos aqui há muitos anos atrás, mas que saudade estar aqui com vocês, e hoje nos levaram para conhecer o Mineirão. Fomos lá no Mineirão, conhecemos o Mineirão, e o pastor Juliano nos tratou com tanto carinho, com tanta hospitalidade, com tanta generosidade, e nós estamos tão felizes de estar aqui com vocês. E agora nós tivemos uma reunião do Conselho Apostólico agora, no hotel, pastor. E a gente atrasou um pouquinho, e o pastor Aloysio garantiu que amanhã vai estar aqui. Falou assim, cara, espera aí que amanhã eu chego. Por isso que hoje eu vim sem paletó, viu? Mas amanhã eu ponho o paletó. Amanhã ele chega, eu volto às práticas antigas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês antes aqui, vocês aqui que são da igreja local, eu sei que tem muitos irmãos que são de outras igrejas, mas o Francisco Vasco é um menino bom. Esse menino, eu me lembro quando ele começou, porque eu estou na videira, para quem não sabe, nós somos a primeira igreja da Vinha, não existia Vinha, só existia a igreja videira em Goiânia e nós, não é? Há 25 anos atrás. E hoje a coisa expandiu, e eu me lembro, os pastores que foram chegando, né, foram vindo, e a gente vai vendo a potencialidade de cada um, o dom, as habilidades, as competências, e eu falava, esse menino vai longe. E é interessante que ele desenvolveu um trabalho glorioso lá na igreja em Goiânia, depois ele acabaram assumindo um prédio lá também, fez um trabalho maravilhoso, e eu vou dizer para vocês, vocês receberam aí um dos melhores pastores da Vinha, estão aqui com vocês. Por isso, trate-os bem, porque para segurar eles aqui, não é? Trate-os bem, porque gente boa, e eu tenho certeza que, apesar de todo o crescimento, do avanço, Deus tem muitas coisas. É uma simpatia, é ungido, é cheio de graça. Pregou na nossa conferência lá no Carnaval, que a gente faz uma conferência de 4 dias. A palavra que você pregou ficou aqui no meu coração. É uma palavra maravilhosa sobre esse tema que, inclusive, você pregou. Não é? Foi muito, o povo gostou demais de você. E vai estar conosco agora em novembro, na conferência dos jovens lá. É muito bem-vindo, e eu fico feliz de estar aqui com vocês, aleluia, glória a Deus. E como disse o pastor Francisco Vasco, Deus tem nos dado a graça de conhecer a Cristo. O Espírito Santo tem falado conosco que a maior necessidade da igreja nesses últimos dias é conhecer a Cristo. Porque ele vai vir para uma igreja que o conheça. E tem muitas igrejas que o conhecem como doutrina, mas não conhece ele como pessoa. Tem muitas igrejas que falam muito da doutrina de Cristo, mas não tem um relacionamento com a pessoa de Cristo. Para você ter uma ideia, amanhã eu vou trazer o livro para vocês. Nós estamos há 2 anos só falando de Cristo na nossa igreja. Nós não temos outro tema. Há 2 anos a gente só prega Cristo. Nós queremos que a nossa pregação seja cristocêntrica. Que o nosso louvor, nós tiramos metade das músicas que nós cantávamos. Porque tinha música que não tinha Cristo. Tiramos muitas músicas que nós cantávamos, porque eram músicas antropocêntricas. O homem no centro. Cristo não era o centro. As orações que nós temos feitos na igreja, cristocêntrica. A nossa liturgia, cristocêntrica. A nossa oferta, cristocêntrica. Os nossos relacionamentos de discipulado e de liderança, cristocêntrico. As nossas relações familiares, cristocêntrica. Cristo tem que ser tudo em todos. Por isso que eu vou trazer uma mensagem para vocês cristocêntrica. E quando você conhecer a Cristo, mais do que você conhece, olha, esse é o livro que amanhã eu vou dar um de presente para você também. Pastor, esse livro aqui tem 15 pregações sobre Cristo.
15 pregações. Amanhã eu vou fazer uma propaganda maior. Aliás, eu quero até agradecer publicamente, se você permitir, o pastor Adriano, porque, na verdade, nós temos mais de 20 livros, não é, escritos. Mas esse aqui, graças ao pastor Adriano, graças ao encargo que ele tem, a diagramação, os contatos gráficos, foi o nosso melhor livro. Muito obrigado, pastor Adriano. Deus te abençoe, viu? E o próximo que nós vamos fazer, vamos dar para você fazer mesmo, porque você tem excelência nas coisas. Diga glória a Deus. Esse é seu pastor. Pode falar, esse é meu pastor. Você tem que ter realmente orgulho do pastor que você tem. Irmãos, eu vou pregar uma mensagem agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você que foi na conferência em Goiânia, você já ouviu, porque eu preguei ela lá. Essa mensagem eu preguei nos Estados Unidos, porque quando ouviram em Goiânia, pediram para mim pregar nos Estados Unidos, pediram para mim, pastor Francisco Vasco, pregar na Europa, pediram para mim pregar em outros lugares, porque essa mensagem mudou a vida de muitas pessoas. Essa mensagem é o start para você ter um novo relacionamento com Cristo. Pastor, mas eu já tenho. Eu também, eu tenho 47 anos que eu sirvo a Deus. Mas o ano passado nós tivemos uma experiência com Cristo que mudou completamente a nossa vida. E eu gostaria de ler com você Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3. Eu quero falar como Cristo como o sentido da vida. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3, eu não sei se vão projetar. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: porque nós, que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor de qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. E o versículo 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus bem alto. Levanta as suas mãos e diga assim: nessa noite, Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver Cristo. Que nessa noite eu possa ter uma experiência real, profunda, verdadeira com a pessoa de Cristo. Que depois dessa noite, a minha vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Amém e aleluia. E dê um glória a Deus aí, aleluia. Eu quero falar sobre Cristo como sentido da vida. Nós somos uma geração do sentido. Porque das perguntas que são feitas, das perguntas que nós fazemos, das perguntas que estão sendo feitas nesse tempo qual é o sentido da vida? E há muitas crenças sobre o sentido da vida. Muitas pessoas, quando falam do sentido, elas acreditam principalmente na filosofia, no niilismo. Eles vão dizer que a vida não faz nenhum sentido, que a vida não tem sentido nenhum. Quando você estuda a filosofia, porque a filosofia faz as perguntas e a teologia dá as respostas, você vai ver que alguns filósofos existencialistas, eles vão dizer assim, que a única pergunta que vale a pena responder é porque nós não nos matamos.
Então, a filosofia, ela acredita que a vida não tem sentido nenhum. E há pessoas que acreditam que realmente a vida não faz sentido e que nós estamos nesse mundo sem sentido para nos preparar para um outro mundo, mas que esse mundo, a vida não tem nenhum sentido. E tem outros que acreditam que nesse mundo nós estamos resolvendo problemas de outro mundo. Então que nesse mundo não faz nenhum sentido. A psicanálise, ela diz que as pessoas têm conflitos sobre o sentido da vida. Carlos Jung, o principal psicanalista, ele disse que as pessoas acima de 35 anos, todas têm conflitos em relação ao sentido da vida. Mas talvez a pessoa que mais falou de sentido na vida foi Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, um sobrevivente de um campo nazista. Ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido. E quando perguntaram para ele, Viktor Frankl, qual é o sentido da vida? Ele disse, olha, a vida não tem só um sentido. A vida, ela é como um jogo de xadrez. Numa hora, depende da posição que você está no tabuleiro, depende do lugar que você está, ela faz um sentido um momento e ela faz um sentido outro momento. Então você vai ver que tanto a filosofia como a psicanálise, eles vão dizer que a vida não faz sentido. E eu não sei, você que está aqui nessa noite, eu não sei se você já fez alguma vez uma pergunta sobre o sentido da sua vida. Porque tem pessoas que elas são alienadas, que elas não param para fazer essa pergunta, porque em algum momento você tem que perguntar o que vale a pena acordar de manhã e fazer, o que vale a pena ter adrenalina nas veias, o que vale a pena ter sangue nos olhos, o que tem sentido a minha vida. E quando você começa a fazer essas perguntas, e você vai, como eu disse, a filosofia tem as perguntas, mas a teologia tem as respostas, você vai na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Agora, não sei se você sabe, muitos personagens bíblicos viveram nessa vida sem sentido. Mas quando a gente procura alguns personagens, a gente percebe que eles encontraram sentido na vida. E Paulo, que eu usei como um texto, como introdução, Paulo vai dizer o que dava sentido para a vida dele. Você sabe, quando Paulo apresenta nos primeiros versículos o seu currículo, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era fariseu, zeloso da lei, que ele tinha uma história, que ele tinha um currículo, que ele tinha uma posição, que ele tinha uma influência. Mas quando ele chega em Filipenses capítulo 3, verso 7, sabe o que ele vai dizer? Mas o que para mim era lucro, o que era lucro? A minha posição, a minha ostentação, a minha carreira, os meus diplomas, o meu futuro, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Muitas igrejas estão procurando as outras coisas. Muitas igrejas estão procurando a carreira. Muitas igrejas estão pregando como você ser um bom empresário. Muitas igrejas, são coisas boas, não são coisas ruins, mas é interessante que Paulo vai dizer que todas essas coisas que as pessoas acham que são boas, e são, ele vai dizer que ele considerou tudo isso como perda, por causa de Cristo. E no versículo 8, glória a Deus, ele diz assim, mais do que isso, olha o verso 8. Mas ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi. Ele não ganhou. Paulo, quando veio para o Evangelho, ele não ganhou, não. Ele só perdeu. Ele não ganhou. Paulo, pelo contrário, as pessoas hoje vêm na igreja para ganhar. Paulo, quando ele veio para Jesus, ele só perdeu. E ele diz assim, olha, como sim deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor,
por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero refúgio, carreira, dinheiro, posição, influência, tudo essas coisas boas comparado à sublimidade de Cristo, para Paulo é o que, irmãos? Refúgio. Tem uma tradução que diz esterco. Só estou dizendo para você, porque Paulo, em outras palavras, quando ele tem essa experiência, e você vai ter essa experiência em nome de Jesus, quando você tem uma experiência com Cristo real, de uma maneira profunda, todas as outras coisas são consideradas como lixo, como se não fosse nada. Tudo é considerado como esterco comparado a Cristo. Na tradução da NTLH, o versículo 10 diz assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte. Então Paulo, em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo assim: se o mundo, se a filosofia, se a psicanálise não encontraram sentido para a vida, eu encontrei. Eu encontrei sentido para a minha vida. Eu encontrei algo que trouxe adrenalina no meu sangue, trouxe fogo nos meus olhos, algo que vale a pena eu acordar de manhã. É o conhecimento da sublimidade de Cristo. Alguém pode dar um glória a Deus aí? E no versículo 10 é onde a gente vai trabalhar, que ele diz assim, ele resume tudo no versículo 10. Ele diz assim, o versículo 10... Filipenses 3,10, ele diz assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Você pode dizer isso comigo aqui? Tudo que eu quero é conhecer Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Isso é que dava sentido para a vida de Paulo. E Paulo diz assim, que tem 3 coisas que davam sentido à vida dele. Primeiro, conhecer a Cristo. Quando uma pessoa tem uma experiência com Cristo real, verdadeira, profunda, a vida dele muda. Eu não sei se você sabe, quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Filipenses, a igreja, ela ainda não conhecia bem a Cristo. Havia muitas questões sobre a pessoa de Jesus. Eu não sei se você sabe, a pessoa de Jesus foi a pessoa mais debatida na história cristã. Você sabe que o que nós acreditamos sobre Cristo hoje foi definido apenas no concílio da Calcedônia no 4º século. A igreja ficou aí praticamente 400 anos sem saber direito quem era Jesus. Olha só, a igreja cristã não sabia quem era Cristo. Você sabe que no século IV, que fizeram um concílio lá na Calcedônia, que foram definidos, olha, Jesus é isso, 100% homem, 100% Deus. Mas Paulo, antes desses 400 anos, ele escreve sobre Cristo, ele tem uma revelação sobre Cristo que ninguém teve. Porque no 1º século, ninguém entendia bem Jesus, se ele era 100% homem, 100% Deus, 50% homem, 50% Deus. Ninguém sabia dessa união hipostática que os teólogos dizem, mas Paulo, ele escreve lá em Colossenses 1,15, algo que ninguém nunca escreveu. Põe para nós lá, Colossenses 1,15, quando ele começa a definir quem é Jesus. Colossenses 1,15, ele vai dizer, e o seguinte, ele diz assim: esse Cristo que eu tive uma experiência, que eu considero todas as coisas como perda, como refúgio, e a sublimidade do conhecimento dele, esse Cristo não é uma pessoa qualquer, não é apenas um profeta, ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Você não vê Deus, mas Cristo expressa a imagem do Deus invisível. Esse Cristo é o primogênito de toda a criação. Aleluia. Olha só o verso 16, pois nele foram criadas quantas coisas? Todas as coisas foram criadas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias sejam dadas ao nome dele. Aleluia. Dê um glória a Deus aí.
Quando ninguém sabia nada sobre Cristo, Paulo, numa prisão, ele teve uma revelação sobre Cristo. Ele vai dizer: Ele é a imagem de Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, nele habita todas as coisas, Ele é o cabeça de todas as coisas. E ele escreve, tanto Filipenses como Colossenses são as cartas mais cristológicas, onde ele fala sobre Cristo. E Paulo quer dizer assim: eu quero conhecer a Cristo. É isso, meus irmãos, que dava sentido para a vida de Paulo. Ele quer conhecer a Cristo, e que a partir dessa conferência, assentados e posicionados, seja um novo tempo na sua vida do conhecimento de Cristo. Eu quero ter experiências com Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter encontros diários com Cristo, eu quero ter experiências com Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Recentemente um pastor amigo meu foi chamado por uma irmã da igreja dele para expulsar um demônio que estava no filho dela. E esse pastor de São Paulo, amigo meu, quando ele se dirigiu à casa dessa irmã, a irmã falou: olha, meu filho está trancado num quarto escuro ali. É lá que você tem que expulsar o demônio. E quando meu amigo abriu a porta, o rapaz estava com uma faca na mão. E o rapaz perguntou para ele assim: é você o pastor que veio falar de Deus para mim? Quase que ele disse assim: era. Quase que ele deu meia volta. E ele falou: sou eu sim. E o rapaz endemoniado disse assim: mas eu sei quem é Deus. E meu amigo disse assim: você sabe quem é Deus? Sei. Qual é o nome dele? O nome dele é Deus. Você vê que uma pessoa endemoniada, ela fala Deus. O endemoniado, ele fala Deus. Aí meu amigo falou: não, eu quero saber o nome, porque Deus não é nome, Deus é título. Eu quero saber o nome dele. Mas um endemoniado, ele pode falar Deus, mas ele nunca vai falar o nome de Jesus Cristo. Então deixa eu falar, o nome de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus invisível. Ele é o primogênito, Ele é o que sustenta todas as coisas, Ele é o que criou todas as coisas. Por isso que tem pessoas que eles conhecem a Bíblia. Tem teólogos que eles conhecem toda a história da Bíblia, a história, o contexto histórico da Bíblia, mas deixa eu falar para você, conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a Deus. Há muita gente familiarizada com a religião, mas que ele não conhece a Deus. O que eu vim falar para você aqui, é para você passar agora um novo tempo, com desejo ardente de querer conhecer a Cristo. É como se Paulo, meus irmãos, escrevesse assim: olha, Silvio Galli, eu acordo todos os dias de manhã, eu acordo todos os dias assim, atento a tentar perceber o que está ao meu redor, eu quero ver Deus ao meu redor, eu acordo para discernir Deus nas minhas circunstâncias, eu acordo sabendo que Cristo preenche todos os espaços, que Cristo preenche todos os lugares, eu passo todos os dias querendo ver Cristo. Por isso a minha pergunta para você é: você tem visto Cristo no seu dia a dia? Você tem visto Cristo no seu esposo? Você tem visto Cristo na sua mulher? Você tem visto Cristo no seu discipulador? Você tem visto Cristo nas pessoas que você lidera? Talvez o seu relacionamento conjugal não está tão bem, que no lugar de você ver Cristo no seu cônjuge, você tem procurado ver os defeitos do seu cônjuge. Eu acordo de manhã, eu olho para minha mulher, eu quero ver algo de Cristo nela. Eu quero ver a expressão de Jesus na vida dela. Eu quero ver o que tem de Jesus na vida dela. Porque Cristo, Ele ocupa o lugar do encantamento.
Cristo ocupa o lugar do alumbramento. Cristo ocupa o lugar do assombro. Cristo ocupa o lugar do encantamento. Cristo ocupa o lugar do fascínio. Jesus é a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais bela que existe. Aleluia! Aleluia! Você sabia que o Pai Nosso, quando termina, seu é o poder, sua é a glória, algumas traduções dizem assim, sua é a beleza e sua é a glória. Igreja de Jesus, nós estamos sendo chamados para conhecer a beleza de Cristo, para ser fascinado por Cristo, por conhecer a Cristo. E quando você conhecer Cristo, realmente as outras coisas vão virar secundárias. Algumas coisas vão ser não prioridades para você, porque quando você conhece Cristo, você fica fascinado com Ele, você fica apaixonado por Ele, você quer ter experiências com Ele, porque Cristo, Ele é tão fascinante e ao mesmo tempo tão assustador, que às vezes você vai querer ter encontros diários com Ele, e pessoas que tiveram o encontro com Jesus, como João na ilha de Pátimos, como outros, eles ficaram fascinados por Cristo, mas ao mesmo tempo eles ficaram amedrontados, que a primeira palavra que Jesus falou é, não temas. A maior necessidade da igreja nesses últimos dias é conhecer a Cristo, é ter experiências com Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ver Cristo, por isso eu estou desafiando você agora, nesses próximos dias, colocar uma outra ótica e tentar ver Cristo em tudo. Cristo é tudo em todos, acordar de manhã e ver Cristo no seu chefe. Só teve um amém. Ver Cristo na sua família. Ver Cristo nas pessoas. Aleluia! Esses dias, pastor Francisco Vasco, eu estava jogando futebol e teve um rapaz que no lugar dele chegar a dar uma dividida em mim, ele tirou o pé. Eu falei, eu vejo Cristo em você. Falou, sério? Eu falei, sério? Porque eu quero ver Cristo. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você vê Cristo, menos você vê o defeito dos outros. Porque quando você vê Cristo, você quer conhecer a Cristo, e você quer ver o que tem de Cristo naquela pessoa. Porque eu não estou interessado nos seus defeitos, eu não estou interessado nas suas falhas, eu não estou interessado nas coisas erradas que você fez, eu estou interessado em ver a beleza de Cristo aí no seu coração. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Porque esse Cristo, Ele ocupa todos os lugares, Ele ocupa o universo, Ele ocupa todas as circunstâncias, Ele ocupa todos os lugares. E Paulo está dizendo assim, eu quero conhecer a Cristo. Que depois dessa conferência, você fique fascinado pela pessoa de Cristo, que você considera tudo como secundário, tudo como esterco, tudo assim como refúgio por causa de Cristo. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Eu acordo todos os dias de manhã, eu quero ver Cristo nas pessoas, eu quero receber as visitações de Cristo. Aleluia! O pastor Francisco Vasco falou que essa experiência que nós tivemos, talvez você não saiba, eu estou na vinha há 25 anos. E eu tive uma experiência muito grande em Buenos Aires, na Argentina, com o Espírito Santo. Escrevi muitos livros sobre o Espírito Santo. Muitos livros. E todo lugar o pessoal me convidava para falar do Espírito Santo. E onde eu vou, eu oro para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Um dia, todos os dias nós vamos morar no prédio da igreja, e eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu queria escrever mais sobre Ti, eu queria falar mais sobre Ti, eu queria viver mais assim na Tua presença. E aí o Espírito Santo me levou para João capítulo 16, ele falou, Silvio Galli, deixa eu falar uma coisa para você, você quer me conhecer, mas eu não vim para ser conhecido. Eu vim para apontar para Cristo.
Jesus disse: quando ele viesse, ele me glorificaria. O Espírito Santo não está aqui para ser conhecido. O Espírito Santo falou para mim: eu vim aqui para apontar para Cristo. Tudo que eu faço eu aponto para Cristo. Procure conhecer a Cristo. Hoje a minha oração é diferente. A minha oração é: Espírito Santo, me revele Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ter o coração de Cristo. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero ser o imitador de Cristo. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Aleluia. O maior elogio que um homem e uma mulher de Deus pode receber nessa terra é: você se parece com Jesus. Você se parece com Jesus. Não são as suas habilidades, não são as suas competências, não são os seus dons, não são as suas unções. Essas coisas são importantes e devemos buscá-las. Mas o maior elogio que um membro da sua célula é chegar para dizer para você, líder, é dizer assim: você expressa Cristo. Eu quero ser imitador seu, como você é o imitador de Cristo. Aleluia. Irmãos, se os casais das nossas igrejas resolvessem imitar a Cristo, conhecer a Cristo, você pode ter certeza que os problemas diminuiriam muito. Porque quando uma pessoa tem uma atitude errada, você fala: eu não estou vendo o Espírito de Cristo em você. Mas nós estamos aqui para conhecer a Cristo. Diga comigo assim: eu estou aqui. Diga mais alto: eu estou aqui para conhecer a Cristo. É isso que vai dar sentido para a minha vida. E que o Espírito Santo revele Cristo para você. Aleluia. Você vai ter experiências com Cristo. Você vai ter experiências que você vai ao chão e o Espírito Santo vai mostrar a beleza de Cristo para você. Vai mostrar o coração de Cristo, a compaixão de Cristo, o coração belo de Cristo. E você cada vez vai ficar mais apaixonado por Ele e querendo conhecer a Cristo. Quando eu vou em algum lugar, que nem eu estou nessa reunião, eu quero ver Cristo. Por isso que quando cantam música que não tem Cristo, Por isso que quando a conversa não é sobre Cristo, porque a igreja, ela está sendo chamada para ser cristocêntrica. A minha playlist, eu joguei 90% das minhas músicas fora. Fiz uma outra, só com músicas cristocêntricas. Cristo é o centro de tudo. Cristo é tudo em todos. A primeira coisa que Paulo diz então no versículo 10 é esse desejo de conhecer a Cristo. Você vai sair dessa conferência com esse desejo de conhecer a beleza do coração de Cristo. Mas não é só isso. Segundo desejo de Paulo, olha só o verso 10, Filipenses 3:10, Paulo vai dizer assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo, primeiro, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Porque quando você conhece a Cristo, quando você começa a ter revelação de quem é Cristo, agora o que vai acontecer? Você vai querer ser semelhante a Ele. Você vai querer ser imitador dEle. E para que você seja imitador dEle, você tem que ter o poder da ressurreição dEle operando em você. Quantos dizem glória a Deus por isso? Talvez é isso que Paulo quis dizer lá em Romanos. Põe para nós Romanos 8:11. Romanos 8:11. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês.
Porque agora que a gente passa a conhecer a Cristo, a gente quer ser semelhante a Ele. Só que quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos bem longe dele, nós somos bem diferentes deles. E Paulo fala assim, mas eu não quero só conhecer a Cristo, eu não quero apenas ter conhecimento de Cristo, eu quero experimentar no meu corpo mortal o poder da sua ressurreição. Esse poder da sua ressurreição, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, é o poder do Espírito Santo que atua em nós, na nossa interioridade, para fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3:1, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim, Colossenses 3:1, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Diga glória a Deus. E Paulo, ele vai dizer assim, quando você conhece a Cristo, você fica apaixonado por Cristo, você fica fascinado por Cristo, e agora você quer o quê? Que esse poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele atue em mim, para que eu me torne semelhante a Jesus. E lá em Colossenses capítulo 3:9, ele fala de umas coisas que o poder da ressurreição vai operando em nós, para que nós sejamos transformados de glória em glória. Olha só o que ele diz lá em Colossenses 3:9. Ele diz assim, olha, você que mentia, não vai mentir mais. E agora você se despistes do velho homem com seus feitos. E agora você se reveste do novo homem, sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Então, Paulo, em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo assim, à medida que a gente conhece a Cristo, isso dá sentido para a minha vida, Cristo dá significado para a minha vida, agora eu quero que o poder de Cristo atue em mim, para que eu seja transformado de glória em glória, para que eu me pareça com Jesus. E à medida que você se parece com Jesus, aí você para de mentir, aí você para de roubar, aí você para de fazer comentários negativos nas redes sociais, porque agora você quer se parecer com Jesus. Você agora vai se encher do que está no coração de Cristo. E o que está no coração de Cristo? Bondade, compaixão, mansidão, o fruto do Espírito se manifestando na sua vida. E você vai vendo transformações, porque agora você quer se despir do velho homem e se revestir do novo homem segundo Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Então, esse poder da ressurreição que Paulo, porque agora eu conheço a Cristo, eu conheço o caráter de Cristo, eu conheço o coração de Cristo, eu conheço a beleza de Cristo, eu conheço a bondade de Cristo, eu conheço a mansidão de Cristo, eu conheço a fidelidade de Cristo, eu conheço Cristo. Agora eu quero que essas qualidades de Cristo venham operar na minha vida. E como que ela venha operar na minha vida? Através do poder da ressurreição. E é uma maneira do poder da ressurreição sendo operado em nossas vidas, e nós vamos sendo transformados. E você que era uma pessoa assim, muito nervosa, mas agora você conheceu a Cristo. Eu não posso ser nervoso como eu sou. Você que era uma pessoa impaciente, eu quero ser que nem Jesus. Esses dias, pastor Francisco Vasco, eu fui fazer compra na minha casa. Quem faz compra sou eu. Eu gosto de fazer, minha mulher não gosta, então sou eu que vou. Só que depois que eu fiz 60 anos, eu sempre vou na fila da prioridade. E você que tem um sonho de pegar essa fila, tira esse sonho da sua cabeça, isso aí é perder tempo. Você acha que prioridade vai mais rápido? Não vai não. E aí, eu peguei a fila prioridade, e aí peguei uma senhora na minha frente. E a senhora passou com uma pequena compra, eu falei, uma só na minha frente, isso aqui vai rapidinho. E eu sou uma pessoa ligeira, eu sou apressado, eu gosto de coisa rápida. E aí, a senhora, primeiro, não pega uma fila de prioridade, porque os velhos às vezes vão no mercado só para conversar com a caixa. Eles vão lá comprar pouca coisa, mas eles querem conversar. Mas essa comprou uns 5 itens, e aí aí começa a conversar com a mulher, e eu lá, querendo sair de lá. Depois ela abriu a bolsa para procurar a carteira.
Por isso que eu digo, não entra de fila de prioridade. E aí, quando ela começa a procurar as coisas, não acha a carteira. Depois de muito tempo, achou a carteira. E eu estou lá atrás, o RPM está assim. Depois ela achou a carteira, tirou o cartão não passou. Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Só pode ser uma coisa maligna na minha frente, impedindo eu de fazer os meus compromissos. Aí cheguei em casa, não sei porquê, eu resolvi contar essa história para minha mulher. Aí a minha mulher, falei, você vê, aquela senhora fez eu atrasar tanto tempo. Eu tinha um compromisso com o rapaz, cheguei atrasado por causa daquela senhora. E a senhora acabou não levando nada, porque como o cartão dela não passou, ela não levou nada. Ele teve que deixar as coisas tudo lá. E ela, minha mulher parece mais com Cristo do que eu. Ela disse assim, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Eu só fiquei nervoso. Ela falou, então, se você quer se parecer com Jesus, você deveria ter pego o seu cartão e pagar a conta dela. Aleluia. Aleluia. Porque é um desafio todos os dias, porque Deus, Ele quer formar Cristo em você. Cristo é o nosso molde de vida. Jesus não veio morrer para só nos salvar. Jesus veio morrer para ser um molde de vida, como nós devemos viver a nossa vida. E é aí que a nossa vida vai fazer sentido. E quando você experimenta o poder da ressurreição, a sua vida, ela vai sendo transformada de glória em glória. Como Paulo, o apóstolo, no versículo que nós acabamos de ler, aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Traduzindo para os nossos dias, aquele que fala mal dos outros em redes sociais, também não fala mais. Por quê? Ele quer se parecer com Jesus Cristo. Ele quer ver o poder da ressurreição de Cristo na vida dele. Quantos podem dar glória a Deus? Então é um desafio, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, Jesus, Ele vai aperfeiçoar você até a vinda dele, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Quantos podem dar glória a Deus aí? Agora, eu quero perguntar para vocês aqui nessa noite. Quantos aqui, maridos, já falaram que a sua mulher se parece com Jesus? Houve um silêncio. Quantas mulheres aqui podem dizer, o meu marido se parece com Jesus? Porque às vezes, filho, você está com um monte de doutrina e boas na sua cabeça. Talvez você tenha uma teologia correta, perfeita, pura, mas a sua vida não é transformada. Isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E Paulo diz assim, eu quero conhecer a Cristo. Mas à medida que eu conheço a Cristo, eu conheço o coração de Cristo, eu conheço as coisas que estão na interioridade de Cristo, fico tão fascinado por Ele, que agora eu quero experimentar o poder da ressurreição dEle na minha vida, para que eu seja transformado e seja semelhante a Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus aí? Então o grande desafio qual é? Se parecer com Jesus. O grande desafio é o quê? Ser imitadores de Cristo. O grande desafio é o seguinte, é aqui em Belo Horizonte, as pessoas falarem, querem ver pessoas que se pareçam com Jesus? Venham aqui na Igreja Videira. Porque se for só, quer conhecer a doutrina da graça, venha na videira, é pouco. Porque isso é bom. Mas o fim não é a doutrina da graça que nós pregamos, que é maravilhosa. O fim maior é se parecer com Jesus. Porque tem muita gente pregando a graça,
mas que tem um rosto luciférico e não como Jesus. Porque você pode ter uma teologia toda atrapalhada, mas se você se parecer com Jesus, é muito melhor. Entendeu o que eu estou falando? Às vezes a sua teologia não é tão boa. Você é simples, você não leu muito, mas as pessoas veem Jesus em você. Isso é o melhor. Agora, se você tiver os dois, aí é maravilhoso. Porque aí você se parece com Jesus e tem uma boa teologia. Porque não adianta ter apenas uma teologia. Porque ter uma teologia e não ter experiências com Jesus é a mesma coisa que você conversar com um cozinheiro e ele te dá a receita perfeita de um bolo, mas você nunca experimentou do bolo. A doutrina da graça é só para você experimentar do bolo, é apenas a receita. O bolo é Jesus, que quer que nós experimentamos Ele na sua totalidade. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa experiência, a gente se parece mais com Adão do que com Cristo. Muitas vezes na nossa experiência, nós expressamos mais as características de Adão do que as características de Cristo. Então, na vida é assim. Ou você expressa Cristo, ou você expressa Adão, para não dizer luciférica. O pastor Francisco Vasco, ele sabe que eu gosto de jogar bola. Gosto de jogar bola. E eu jogo com o pessoal da meia idade. Vou jogar com esses meninos novos, eu não sou louco? Se me quebram no meio. Não é? O campeonato que eu jogo lá chama pé na bola. Alguns chamam de pé na cova. Mas, ok. Tá tudo bem. Mas às vezes, num jogo de futebol, Francisco, é o lugar que a gente tem a oportunidade de expressar Cristo. Porque tem muitos de vocês que expressam Cristo na célula, aqui no culto. Mas quando tem um joguinho ali, o que você expressa é Lúcifer. Vou te pegar na próxima, você vai ver, vou te quebrar. Mas o desafio nosso é expressar Cristo em todos os lugares. E onde eu jogo, pastor Francisco Vasco, um dia, nós estávamos lá no campeonato, chegou o momento do aquecimento. Porque, velho, filho, se não aquecer, o primeiro chute já dá um problema. E aí, o nosso goleiro, Paulinho, foi aquecer e deu problema aqui na virilha. Foi aquecer, já não deu. E aí, eu não conhecia bem ele, foi o primeiro jogo do campeonato. Ele disse assim para mim, porque lá eles me chamam de pastor. Só que alguns não sabiam se é pastor só o apelido ou se é pastor de verdade. E ele perguntou para mim assim, ele se chama de pastor aqui, é pastor de verdade ou é só apelido? Falei, filho, aqui é Corinthians, filho, fala que é de verdade. Ele falou, se é de verdade, você vai orar por mim agora e eu vou ser curado. Aleluia, você diz agora, mas na hora eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? Ele teve um problema na virilha. E lá no meio do campo oficial. Nesses campinhos que você joga aqui de meio metro quadrado, não, oficial. E aí eu falei, eu vou orar por você. Eu levantei a mão, ele falou, não, eu já vi na igreja, eles oram com imposição de mãos. Falei, filho, mas eu vou botar a mão nesse lugar aí, aqui no meio de todo mundo vendo. Eu vou passar vergonha. Ele falou, então, pastor, ou é fazer isso, orar, ou você vai ter que jogar de goleiro, porque não tem outro. Falei, entre jogar de goleiro e orar, eu vou orar então. E lá, o que aconteceu? Escondido, eu pus a mão aqui nele, Senhor, cura esse velhinho aqui, pelo amor de Deus. Senão a gente não tem goleiro hoje. Orei por ele. E aí, ele começou a fazer os movimentos, não sentiu mais dor. Eu falei, funcionou, pastor, glória a Deus. Quando acabou o jogo, o técnico veio para mim e falou assim, pastor, eu vi o que você estava fazendo lá, hein? Falei, mas o que eu estava fazendo? Falou, você estava orando pelo nosso goleiro.
e eu vi Cristo em você, porque eu sou desviado da Assembleia de Deus, mas por causa disso que eu vi em você, eu vi Cristo. Amanhã mesmo eu vou lá no culto, na minha igreja, porque eu vi Cristo na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Filho, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas não têm Bíblia em casa, elas querem ver Cristo em você. A única Bíblia que as pessoas têm, às vezes, é a sua vida. E se você não expressar Cristo, elas não vão ver Cristo. Deus está chamando uma geração que expresse as características de Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar em você, eu vejo Cristo. Eu vou lá na sua célula, porque lá tem Cristo. Eu vou lá no seu discipulado, porque lá tem Cristo. Eu vou lá na sua igreja, porque o louvor adora Cristo. Cristo é tudo em todos lá. É por isso que eu vou participar. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu sou assim agora, eu vou no lugar, começo a pregar, não fala de Cristo, eu já vou embora. Nós tivemos agora, em setembro, eu fui para a Europa, preguei até na Videira do Porto, e fui numa conferência mundial de jovens europeus. As músicas, nada de Cristo. Pregação, só coaching, nada de Cristo. Chamei meus 2 pastores e falaram, aqui não tem Cristo, vamos embora. Toma cuidado, hoje tem muita religião, tem muita pregação, mas tem pouco Cristo. Dê atenção àquelas pregações, àqueles louvores, àqueles lugares onde Cristo é exaltado, onde Cristo é glorificado, porque Cristo é tudo em todos. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Então, para a gente encerrar, Paulo diz assim, primeiro, eu quero conhecer a Cristo. Segundo, eu quero experimentar na minha vida o poder da ressurreição de Cristo, para que eu me pareça com Ele. Mas ele não termina aí. O versículo 10, para encerrar, olha só, ele diz assim, eu quero conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição, e quero também tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte. Aí, filho, se eu fosse um pregador de coaching, eu ia parar no segundo ponto. Segundo ponto, amém? Hollywoodiano, acabou. Mas olha só como termina a mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho. Nessa conferência você vai ouvir o Evangelho. Amém? Agora Paulo fala assim, olha, o que dá sentido para a minha vida é conhecer a Cristo, sentir ou experimentar o poder da ressurreição de Cristo, e ele termina assim, e participar dos seus sofrimentos. Agora, vamos cá entre nós, irmãos. Querer conhecer a Cristo é muito bom, sim ou não? Desejar o poder da ressurreição na nossa vida é muito bom, sim ou não? Agora, desejar os sofrimentos de Cristo, aí é estranho. Aí é estranho. Aí você fala, mas peraí, desejar os sofrimentos? Talvez para a gente entender melhor isso, a gente tem que ir lá para Colossenses 1:24. Olha só o que Paulo vai dizer, irmãos, em Colossenses 1:24. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dele. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vou traduzir para você. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o poder da sua ressurreição, mas há um sofrimento que eu vou ter que passar. Esse sofrimento não tem que haver nada com a redenção, porque Cristo pagou o preço total na cruz. Mas tem um sofrimento que eu vou ter que passar. Que Paulo diz assim, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois que sofro no meu corpo. Por quê? Pela igreja. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você nasceu de novo e você conhece a Cristo, vai experimentar o poder da ressurreição, tem um sofrimento que você vai ter que passar. Mas é um sofrimento por quem? Pela igreja. Pela igreja. Eu sei que essa é uma igreja que tem base como líderes. Nós somos uma igreja com muita liderança. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós
que assumimos liderança, em algum momento, nós vamos ter que sofrer por causa de Cristo. Então Paulo, ele está dizendo, às vezes, irmãos, eu me agonizo por causa de uns irmãos, às vezes eu agonizo por causa da minha célula, às vezes eu me agonizo porque eu quero apresentar cada membro da minha célula, da minha igreja, perfeito a Cristo. Eu me agonizo não ver a vida de Cristo sendo manifestada neles. É isso que Paulo está falando. Isso Paulo está falando é o seguinte: quantas pessoas eu já investi, eu já dei da minha vida, eu já sofri, eu já orei, eu já jejuei, e eu me agonizo por causa dessas pessoas. Eu sofro de não ver o caráter de Cristo nelas. Isso é participar do sofrimento de Cristo. Paulo está dizendo assim, que às vezes nós vamos participar desse sofrimento de Cristo. Às vezes nós vamos nos agonizar de ver as lutas que alguns irmãos estão passando. Às vezes nós vamos agonizar por irmãos que estão às vezes num campo missionário sofrendo. Às vezes nós vamos nos agonizar por pessoas que estão com o casamento ruim. Às vezes nós vamos nos agonizar por causa de que a gente não vê Cristo sendo formado na pessoa. Eu não sei se já aconteceu aqui em Belo Horizonte, lá em São Paulo várias vezes, de você investir numa pessoa, sofreu por ela, chorou por ela, jejuou por ela, e aí você não vê nenhuma mudança. Você levou lá para o encontro, pagou a inscrição dela, tirou dinheiro do seu Big Mac para ela ir no encontro. Depois de 2 semanas, ela estava lá no boteco tomando cachaça. Acho que não acontece isso. Mas deixa eu falar para você, nós somos uma igreja que temos como base a liderança. Muitas vezes, nós vamos sofrer por causa de Cristo, pela igreja. Aqui nós temos alguns pastores. Eu sei que pastor, você vê aqui com o microfone, passa um vídeo mostrando ele é legal, parece artista de Hollywood. Filho, isso aqui é só um momentinho só. Porque a liderança não é isso aqui não. Que tem gente que quer vir para o ministério, que ele acha que é isso aqui, ó, pastor, vai botar meu nome ali, os livros que eu escrevi, de onde eu sou. Filho, quando você é líder, você participa dos sofrimentos de Cristo. Tem sofrimento que nós não temos que passar, mas por causa da igreja, muitas vezes nós vamos ter que agonizar, nós vamos ter que chorar, nós vamos ter que gemer, nós vamos ter que clamar, nós vamos ter que investir, nós vamos ter que fazer alguma coisa por causa de Cristo. E às vezes você vai ficar com a sua mulher por causa de Cristo. Tem alguns que já viram, tem umas cotoveladinhas aí. Pastor, eu vou me largar dessa mulher, pastor. Não larga não. Participe das aflições de Cristo. Deixa eu falar para vocês, nunca ninguém falou isso para você, eu vou te falar aqui na tua cara. Tem casamentos hoje que estão de pé por causa de Cristo. Eu estou com essa mulher que eu não aguento mais ela. Mas por causa de Cristo, eu estou com ela. Eu estou com esse marido que eu não aguento mais ele. Se não fosse Cristo, eu já teria ido embora. Mas por causa de Cristo, eu fico. Talvez tem líderes aqui que ele já teve vontade 1000 vezes de ir embora da célula. Mas por causa de Cristo, ele permanece. Talvez tenha pastores no nosso meio que já pensou em 1000 vezes chutar o balde. Mas ele fala assim: por causa de Cristo, eu continuo, porque tem um sofrimento que vai dar sentido para a minha vida. Tem um sofrimento que vai me moldar. Tem sofrimento que vai fazer eu ser um líder melhor. Tem sofrimento que vai fazer eu parecer mais com Jesus. Tem sofrimento aqui que vai moldar o meu caráter. Tem sofrimento que vai ser uma ferramenta de Deus por causa de Cristo. Por isso, está sofrendo aí? Tem alguém sofrendo aí? Sofra
Por causa de Cristo. Às vezes aqui, nós aqui, pastor, estamos pregando aqui, e você está no WhatsApp. Estou sofrendo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E Paulo, ele fala, é isso que dá sentido para a minha vida, é isso aqui que dá significado, é isso que faz eu acordar de manhã, e meu sangue enche de adrenalina, eu vejo fogo nos meus olhos, por causa de quê? De Cristo. De Cristo. Mas quando você conhece Jesus, e você é fascinado por Ele, e você entende que Ele é a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais bela que existe. Quando você entende quem é Cristo, e o poder desse Cristo começa a manifestar na sua vida, e você vai deixando de ser menos Adão e mais Cristo. Menos Adão e mais Cristo. Você vai se parecendo mais com Cristo, a ponto da sua mulher falar, o que aconteceu com você? Você fala, não sei, mas eu estou vendo mais Cristo em você. E aí quando vem o sofrimento, você fala, isso aqui é o sofrimento de Cristo. Eu aguento aqueles irmãos ali por causa de Cristo. Eu aguento aquele pessoal ali por causa de Cristo. Porque Cristo é que dá sentido para a minha vida. E as outras coisas, sabe o que elas se tornam? Refúgio. Esterco. Todas as coisas se tornam o quê? Secundárias. Porque agora você quer conhecer a Cristo. Quando alguém vem falar do defeito de uma irmã, você fala, não quero saber do defeito dela, eu quero saber o que tem de Cristo nela. Quando vem falar mal do seu líder, você fala, não, ele pode ter os defeitos, mas ele tem Cristo na vida dele. Eu vejo Cristo na sua vida, Francisco Vasco. Ele expressa Cristo. Cristo. Expressa Cristo. Você já pensou quando essa igreja e as igrejas aqui representadas, elas forem conhecidas nas cidades, você quer ver Cristo, vai naquela igreja. Porque tem muitas igrejas evangélicas, eu vou falar para você, tem muita religião, mas pouco Cristo. Quando os irmãos tiverem afetos como Cristo, você não vai ter problema com servos, de querer servo, porque Cristo servia. Irmãos, não vai querer colocar o carro onde não deve, porque ele quer ser como Cristo. Irmãos não vão tratar mal o outro irmão, porque ele quer ser como Cristo. Quando o irmão levantar a voz para você, você fala, esse é o Espírito de Cristo. Quando a sua mulher vir gritar com você, para você botar o lixo na rua, você fala, Cristo não faria isso. Ah, irmãos, quando nós tivermos esse desejo de querer se parecer com Jesus, as nossas relações, elas mudam, as nossas afeições, elas mudam, os nossos relacionamentos ficam leves, ficam tranquilos, porque Jesus era manso e humilde, não vai ter aquelas reuniões pesadas, chatas, difíceis, cobranças, mas você quer ver Cristo. Quero ver Cristo, eu quero ver Cristo em vocês, eu quero ver Cristo nessa igreja, eu quero ver uma igreja apaixonada por Cristo, eu quero que cada dia você acorda de manhã e tenha experiências com Cristo. Hoje, essa semana, o Paulinho aqui é um dos ministros de louvor da nossa igreja de manhã, e todos os dias nós vamos orar no prédio, não é isso, Paulinho? Esses dias ele estava saindo do prédio com os olhos assim lacrimejados, e eu vi Cristo na vida dele. Cristo, os músicos cheios de Cristo, nós queremos exaltar a Cristo, nós viemos aqui para mostrar Cristo. Aí ele vai pegar a letra da música dele, Francisco Vasco, onde está Cristo? Não tem Cristo? Põe para fora essa música aqui. Cristo, Cristo é tudo em todos. Se você não sabe, Paulo, o apóstolo, ele foi criado na religião judaica, ele tinha cidadania romana e ele conhecia a filosofia grega. As três coisas principais da época: religião hebraica, cidadania romana e cultura grega. Paulo, o apóstolo que escreveu isso, se você não sabe, foi o homem mais influente do Ocidente. Os teólogos
dizem que quem mais influenciou o Ocidente foi Paulo, o apóstolo. As bases dos países foram construídas em cima dos ensinos desse homem. Agora eu pergunto para você, para encerrar. O homem que mais influenciou o Ocidente, ele disse que só 3 coisas davam sentido para a vida dele: conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e, se precisar, participar dos seus sofrimentos. E eu pergunto para você, o que vai dar sentido para a sua vida? O que vai fazer você acordar de manhã e falar: a minha vida tem sentido? Ou você vai ser como um filósofo, dizendo: essa vida aqui não tem nenhum sentido, essa vida não vale nada? Ou você vai ouvir os ensinos da Bíblia Sagrada, escrito nas penas de Paulo, o apóstolo, dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Porque aqueles que conheceram a Cristo tiveram as suas vidas mudadas para sempre. E aí eu encerro dizendo isso aqui. O que Mesaque, Sadraque e Abednego viram naquela fornalha que nós não vimos? O que Paulo, o apóstolo, viu no caminho de Damasco que nós não vimos? O que João viu na ilha de Pátimos que ainda nós não vimos? Eles viram algo, e isso mudou a vida deles para sempre. O meu convite para você é: tenha esse desejo de conhecer a Cristo, que a sua vida vai ser transformada. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia e glória a Deus. Queremos conhecer a Cristo. Queremos experimentar o poder da sua ressurreição. E, se for preciso, participar dos seus sofrimentos. Que essa igreja possa ter um desejo ardente de conhecer a Cristo. Conhecer a beleza de Cristo. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é a expressão do Deus invisível. Ele sustenta todas as coisas. Ele que criou todos os principados, todos os tronos, todas as autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e são para Ele. Glórias sejam dadas ao nome dEle eternamente. Aleluia. Que o Espírito Santo coloque esse desejo em nós de conhecer a Cristo. Aleluia. Vai ter esse momento agora, né, pastor Francisco Vasco?